que é teto do INSS, quanto que você vai começar recebendo, dá para planejar para ganhar o teto lá na frente? Quem pode fazer isso? Válbia Garrote aqui com a gente. Bom dia, Válbia, mais uma vez. Vamos começar com o básico. Primeiro, o que é que significa essa palavrinha, teto do INSS? Bom dia. Bom dia, amada. Bom dia você que nos ouve aí, Rádio Mix. Bom dia, Marcos. Está aqui tão sério, tão compenetrado. Tá bugado. Tá bugado. Tá bugado. Ele tá vivendo já, acho que o fim de ano, assim, momento reflexivo. São as pressões. Vamos lá. Deixe para lá. Deixe quieto. Vamos lá. O que seria este teto? Seria o máximo que uma pessoa pode receber na Previdência. Olhando, Thaís, o histórico da Previdência, eu posso dizer que era mais, a gente via mais pessoas recebendo o teto antes. E ao longo das reformas, o teto ainda, óbvio, as pessoas ainda recebem, mas há uma dificuldade, porque a reforma, ela vem necessariamente para poder tentar, assim é dito, tentar equilibrar as contas. Então, assim, a Previdência é um grande banco, como eu costumo dizer para as pessoas entenderem, onde você está depositando ali mensalmente um valor e você, num determinado momento da vida, vai receber esse valor. Mas as regras, elas sempre mudam. E o que é que acontece hoje? O teto do INSS hoje, ele é R$ 8.157,41. Esse valor, ele não é fixo, tá? Todo ano aumenta um pouquinho, porque com o aumento do salário mínimo, tudo aumenta. Então, o teto também precisa ser aumentado para poder acompanhar o poder de compra, que a gente chama. Mas, antes, a gente conseguia receber o teto trabalhando por 30 anos, a mulher, que hoje é o tempo máximo, e o homem por 35. Ora. Independente de quanto contribuir? Não. A gente está indo por tempo. Tá Primeiro certo. A gente está chegando, tá vendo quanto tempo eu preciso. Antes eu precisava fazer o tempo que era necessário, que estava lá na lei. Hoje, para eu poder ter, eu enquanto mulher, ter o teto do INSS, eu tenho que contribuir não 30, mas 35 anos. E o homem, não 35, 40 anos. Bom, além do tempo que você já percebeu que aumenta 5 anos para cada um, existe também a questão de... Eu costumo sempre dizer assim, para as pessoas nunca esquecerem. Tu planta milho e colhe feijão? Não consegue. Então, se você vai todo mês contribuir com 2 salários mínimos, nunca que você vai receber o teto do INSS. Percebe? E também é importante... Mesmo se você contribuir a mais do que o tempo mínimo. Aí você vai, mesmo você contribuindo a mais do que o tempo mínimo. Perfeito. Por quê? Porque as coisas, elas precisam andar meio que juntas. O que é que acontece? E aí eu vou além. Também vai depender de como você é como você se apresenta para o INSS. O que é que eu quero dizer com isso? Você é um segurado empregado, você tem uma carteira assinada, você vai contribuir até o limite do que você recebe por mês ali naquele emprego, tá? Então vamos imaginar que tu recebe 3 mil. O teto é 8, né? 857. Então, se você recebe 3 mil, você não está recebendo no valor teto. Você vai ter uma média, aí como o Marcos falou na chamada, que você vai ter ou o piso, ou uma média, ou o teto. Então, é importante as pessoas entenderem isso. Mas aí você me pergunta, sim, mas Valber, e quem tem carteira assinada e quer receber o teto, pode aumentar, como a gente diz, pode complementar isso? Até pode, Thaís. Desde que você também, em outro momento de trabalho, você seja um contribuinte individual. Em que sentido? Você seja autônomo, você trabalha por conta própria. E aí você consegue. Você vai fazer o seu cálculo lá. Ora, se eu já recebo 3 mil e verto contribuição em cima de 3 mil, para o teto, vamos fazer conta redonda, falta aí só mais 5 mil. Então, se você trabalha num outro emprego de forma autônoma, você é um contribuinte individual. Você pode complementar até o teto. Mas isso você vai ter que complementar por esse longo período, né? Não é assim, as pessoas dizem assim, eu trabalhei, muita gente diz, eu trabalhei recebendo pelo teto por uns 10 anos, mais de 10 anos eu trabalhei recebendo uma média, e os últimos anos eu fiquei ali entre o mínimo e a média. Mas eu trabalhei e paguei muito teto. Vai entrar na média, mas você não chega no teto. Por quê?
A gente vai para a terceira parte da história. O cálculo do INSS, você hoje pega todas as contribuições. Então, o que eu quero dizer com isso? Contribuição que foram vertidas no teto, contribuição vertidas no mínimo, contribuição vertidas na média. Então, você vai ter uma mescla de valores. E a média, o nome já está dizendo, né? Eu vou encontrar um valor mediano frente àquele grande somatório do tempo que você contribuiu até hoje. Até hoje, eu digo, até o dia que você vai pedir a tua aposentadoria. Então, são muitas vertentes, né? São muitos detalhes que as pessoas precisam entender para que elas não percam o dinheiro. Porque, de repente, você quer contribuir, você quer receber o teto, existem outras formas de você fazer isso. De que forma? Ações, imóveis, uma poupança. Poupança hoje já não vale muito a pena, tá, gente? Mas, enfim. Um PGBL, um VGBL, que são formas de você contribuir numa aposentadoria privada num banco, por exemplo. E é o complemento, né? Aí seria um complemento, mas um complemento extra INSS. Um complemento que vai depender muito de você ter esse compromisso mensal com o teu futuro. Agora, a qualquer tempo, o segurado pode, por meio de um cálculo, né, ou a conversa que vai resultar num cálculo com o especialista, ver qual é a perspectiva de aposentadoria dele. Por exemplo, se você, a partir do histórico que você sabe meu, até que por conta da ação que você impetrou, você sabe o meu perfil. Isso. E, obviamente, eu tenho aqui, ó, a média vai ser essa, vai continuar sendo essa. Então, hoje seria possível você, de acordo com esse histórico de qualquer pessoa, dizer, ó, Marco, a perspectiva da sua aposentadoria vai ser X. Porque a partir disso, como você falou, para quem quiser ou puder fazer algum complemento, eu já saberia quanto seria esse complemento. Isso é possível? Isso é totalmente possível, Marcos. E isso é mais do que possível. Isso é necessário. Por quê? Porque a gente hoje, com tanta... Veja, eu sempre falo isso, né? Depois dessa reforma, são muitas as regras e o cálculo, ele não é dos melhores. Então, se você souber planejar, é possível pegar o teu histórico e sentar com você e dizer, Marcos, ó, até aqui, a gente fazendo uma perspectiva de, hoje com a tua idade, você vai se aposentar daqui a tantos anos, você vai ter possivelmente as regras X, Y e Z, e para cada regra, a gente vai dizer para você, o valor da tua aposentadoria vai ser isso aqui, X para a regra Y, X para a regra Z, enfim. Para cada tipo de regra, existe sim, a gente consegue fazer essa projeção. E aí você vai dizer, tá, mas aí vamos imaginar que eu só sei até agora. E eu quero complementar. A gente consegue fazer esse trabalho no planejamento também. Porque aí eu vou traçando o perfil. O Marcos tem perfil de investidor? O Marcos tem perfil de, não, Valber, eu quero continuar lá, acho que 8 mil para mim daqui a 15 anos vai suprir. Então, a gente vai trabalhar isso, mas de acordo com as atividades que o Marcos tem. Então, o planejamento ele é muito personalíssimo. E frente ao que você tem e ao que você almeja, a gente consegue, sim, trazer, fazer com que esse futuro você consiga visualizar para você ter hoje essa garantia de que lá na frente você vai estar organizado nesse sentido. É uma questão de pensar realmente no futuro, né? De você ter um cuidado, Valbia, porque eu nunca esqueço o que você já disse aqui também em outras quartas. Não vale a pena para todo mundo aumentar a contribuição para buscar ganhar mais na aposentadoria. Então é preciso analisar caso a caso, né? Principalmente, por exemplo, dinheiro. É melhor você optar pela previdência privada, sim, títulos, outros investimentos. Exatamente, ações, enfim. Pode ser um dinheiro que você perca. É isso? Invista lá e perca. Aí, em contrapartida, por exemplo, tem pessoas também que têm 2, 3 empregos e eles recebem mais do que o teto do INSS. Né? Porque tem gente que está aqui dizendo, então, graças a Deus, estou garantido, eu recebo mais do que o teto. Realmente, você está garantido e receber mais do que o teto. Mas aí eu trago o exemplo aqui vivo, o Marcos. Ele estava perdendo dinheiro, ainda ativo. Ele nem se aposentou e já estava perdendo dinheiro. Então, a gente foi reaver esse dinheiro. Então, às vezes, a gente acha que é só lá na frente, né? Só para dar, não, só quando eu for me aposentar. Não, você pode estar perdendo dinheiro hoje. E eu sempre achei que por conta das atividades que eu desempenhasse, né, da quantidade de volume de atividades que eu desempenhasse, todo o dinheiro que entrava dessa contribuição, ela automaticamente aumentaria a minha média.
para se aproximar perto do teto como sendo uma referência do próprio INSS em respeito a mim. Porque eu não estava roubando o INSS, pelo contrário, eu estava botando mais dinheiro no INSS. Aí aparece a Valbe aqui, com esse papo aí de planejamento me convenceu a abrir as minhas contas, e foi isso. O cabeça dura aqui, achando-se a pessoa mais informada do mundo, estava pagando a mais ao INSS, o INSS nunca me avisou nada. Nem ia. Quer dizer, esse meu dinheiro ia ser diluído para o pagamento para outras pessoas, até que eu fui em busca do meu direito e tenho direito. E até perdi alguns anos, porque demorei a tomar essa decisão. Então, quando a gente definiu esse quadro e foi evoluindo com ele, eu fui vendo que a gente está chegando na sua vida, você que está me ouvindo agora, trabalhando muito, e pode ser que você seja um caso exatamente igual ao meu. Na sua fase de maior produtividade, você pagando mais, recolhendo mais, mas não vai ganhar mais. Eles vão tratar você como uma pessoa de média ou salário mínimo quando você vier se aposentar. Ou limite máximo, né? O que é uma traição, né? Eu acredito do que acontece, Valbe. Porque você estava pagando além-teto e você não ia receber o além-teto. Porque existe um limite mínimo e um limite máximo para o INSS. O limite mínimo é um salário mínimo. E o limite máximo é o teto do INSS, que hoje, no ano de 2025, ele é 8.157. Então, é importante. Atendi uma pessoa semana passada, só para a gente fechar, e aí a diferença dele, veja, isso foi interessante, porque ele, enquanto PCD, ele tem valores melhores a receber, porque as regras são melhores e o cálculo dessa aposentadoria também vai ser melhor para ele. E aí, se ele se aposentar daqui a 2 anos, ele se aposentar daqui a 5 ou daqui a 8, que foram as projeções que a gente fez, diante da vida dele, né, daquilo que era o caso concreto, aumentava, assim, se ele ficasse, que ele é um contribuinte individual, ele é autônomo, se ele pagasse mais, para receber um pouco mais, ele ia terminar pagando muito mais do que receber lá na frente. Porque a diferença entre os anos, entre as regras de aposentadoria de valor de cálculo, não era uma projeção muito grande frente ao que ele ia investir. Então, a gente precisa saber quanto eu vou investir para receber o correspondente a isso. E não investir muito e receber pouco. Sem né? saber como isso é que vai ser revertido lá no futuro. Exato. Planeja. É como eu tenho ouvido muito, né? Você paga, e quando vai usufruir do que pagou a vida toda, aí vem uma doença. Aí você não vive muito, só vive mais 5, 10 anos. E aí, gente? Né? E aí? Vamos refletir sobre isso, considerando, obviamente, todas as alternativas que a Valbe trouxe hoje e não apenas aumentar a contribuição do INSS em busca do teto. 7h45, vamos para um rápido intervalo, hora de falar do Mahana Gunga Beach.